Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus, que merecer. Amém, gente? A paz do Senhor. Nós vamos começar a ler agora o capítulo 4 de 1 Coríntios, que é lindo demais e você não pode deixar de assistir essa leitura, né? Magnífica da parte do Senhor. Vamos lá, então? Vamos começar? Está escrito assim, ó. Assim, eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo encarregados da realização dos mistérios de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao Senhor. Olha só, a coisa mais importante de um servo de Deus é ser fiel ao Senhor, fiel à palavra, obedecer à palavra, ser fiel a Deus, né? E quanto a mim, tenho sido um bom servo. Bem, não me preocupa o que vocês pensem disso, ou que qualquer outra pessoa pense. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Ele está falando, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, né? Ele está falando, mas mesmo isso não é a prova final. É o Senhor quem julga, porque Ele é o justo juiz, né? Tá falando. Assim, tenham cuidado de não tirarem conclusões apressadas, né? Tá falando, antes da volta do Senhor. Tá vendo? Todo mundo tirando aí conclusões apressadas, né? Antes da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração, porque ninguém sabe qual é a intenção que a pessoa faz aquilo, ninguém sabe. Mas Deus sabe a intenção do coração. Ele sabe o porquê você está fazendo aquilo, né? Então, olha só, tenham todos, né? Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Por isso, nós não devemos julgar ninguém, porque a gente não sabe o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo. A gente não entende o porquê que, às vezes, o Espírito Santo está dirigindo aquela pessoa a fazer determinada obra. A gente não entende, mas um dia nós saberemos a intenção de todos os corações, né? Deus sabe e Ele vai julgar retamente, né? Olha só, ele tá falando aqui, usei Apolo e a mim mesmo como exemplos, ele tá falando, para ilustrar o que lhes digo, que vocês não devem ter preferências pessoais. Ah, eu prefiro fulano de tal. Ah, eu prefiro ciclano. Não, a gente não deve ter preferências pessoais entre aqueles que lhes ensinam a respeito de quem? De Deus. Ele está falando, né? Vocês não devem orgulhar-se mais por uma pessoa do que pela outra, né? Quem é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? Ele está falando. Quem é que vocês têm, né? Que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Ah, porque todo poder, toda autoridade, toda ideia vem de Deus, né? Ninguém é nada sem Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Você sabia disso? Toda autoridade é constituída por Deus. Então, ele está falando, que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? Ele está falando. E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Porque a gente não pode realizar coisa alguma sem Deus. A gente não pode realizar nada,
nada. Quando Pôncio Pilatos falou com Jesus assim, me fala, né, a verdade, porque eu tenho autoridade para te tirar daqui. O que ele falou? Nenhum poder, né, você teria se não tivesse dado de cima, né, se ele não recebesse do alto. Então ele tá falando aqui, ó, olha só, se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmo? Ninguém pode realizar nada por si mesmo, né? Toda obra é Deus quem realiza, é o Espírito Santo através de nós que realiza as obras de Deus. Então tudo vem de Deus, né? O povo fala, é fulano que faz. Nada, nós não podemos fazer nada. É Deus quem faz através de nós, é o Espírito Santo que faz através de nós. Amém? Parece que vocês pensam que já tem tudo o que precisam, né? Já são ricos, vocês já se tornaram reis, deixando-nos para trás. Eu gostaria que, na verdade, vocês já tivessem seus tronos, pois quando aquele momento chegar, podem estar certos de que nós também estaremos lá, reinando com vocês. Por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Ele está falando, como prisioneiros prestes a ser executados, posto como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens, né? Olha só o que Paulo fala. Por causa de Cristo nós somos loucos. E é verdade, nós somos loucos por causa de Cristo, né? Então, olha só. Por causa de Cristo nós somos loucos, mas, sem dúvida, vocês todos são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Ele está falando, né? Vocês são bem considerados e nós desprezados, né? Ele está falando, até este momento temos passado fome e sede. Olha só, gente, ele contando a vida dele. Até agora temos passado, né? Ele tá falando aqui, temos passado fome e sede, sem roupas suficientes para nos aquecermos. Temos sido tratados brutalmente, sem um lar que nos pertence. Temos trabalhado sem descanso em nossas próprias mãos, com nossas próprias mãos, a fim de ganhar a vida. Né? Ele trabalhava. Temos abençoado aqueles que nos amaldiçoaram. Temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem. Olha o que Paulo está falando, né? Olha só, gente, né? Temos respondido com mansidão, paciência, né? Olha aí, com mansidão. Quando se diziam coisas más a nosso respeito, que não eram verdade. Até agora somos como a sujeira debaixo dos pés, como o lixo do mundo. Não lhes estou escrevendo sobre essas coisas para envergonhá-los, ele está falando, mas para divertir e aconselhá-los como a filhos amados, né? Olha o que ele está falando. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo, lembre-se de que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho. Ele está falando, em Cristo Jesus. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ele está falando, suplico que sejam meus imitadores, né? É exatamente por esta razão que eu lhes estou enviando Timóteo. Ele é o meu filho amado e fiel no Senhor. Ele recordará a vocês a maneira de viver em Cristo Jesus, tá vendo? A maneira, o comportamento, a atitude da gente viver como filhos de Deus aqui na terra, porque nós somos o sal e a luz do mundo, né? Então ele tá falando aqui, eu sei, olha só, ele tá falando aqui, eu sei que alguns de vocês se tornaram arrogantes, né? Ele tá falando, como se eu não fosse mais visitá-los. Porém, eu irei, e dentro em breve, se o Senhor me permitir, olha só, ele sempre fala isso, gente, se o Senhor me permitir, então verei não apenas
não verei apenas o que esses homens arrogantes estão falando, mas que poder eles têm. Tá vendo? Olha aí, que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder, não é só em palavras. Falar todo mundo fala, mas eu quero ver o poder, ações, resultado. Qual é o resultado da sua fé? Se você fala que tem fé, mas não tem obras da sua fé, me fala, né? Se eu creio na palavra de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar a palavra de Deus. Se eu creio na inspiração do Espírito Santo para cantar louvores, eu vou gravar canções, né? Então essa é a minha fé, eu creio nisso. E você, quais são as obras que evidenciam sua fé? O que você crê que você está produzindo, né? Qual que é? Um ladrão, ele tem fé de roubar, então as obras dele é o quê? Roubar, né? Mas nós somos diferentes. Pois, olha o que ele fala, gente, olha aqui, ó. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder, olha só. O que é que vocês escolhem? O que é que vocês escolhem? Querem que eu vá com vara ou querem que eu vá com amor e espírito de mansidão e bondade? Porque ali havia uma confusão, né? E Paulo estava dando conselhos, né? E ele tem autoridade, poder, né? Então, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Amém, gente? E esse foi o capítulo 4 de 1 Coríntios. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.